falar sobre um cara forte. Quem chuta um nome aí? Sansão. Vamos meditar um pouquinho sobre a vida de Sansão. Um ponto, a gente vai usar Sansão como exemplo, e estava continuando essa mensagem, a gente vai deixar para continuar lá no retiro, não sei nem se você vai lembrar, mas a gente vai continuar lá no retiro. Eu vou orar para que você se lembre. A gente vai estar continuando lá no retiro falando sobre obediência, mas falando sobre a vida de Saul. A gente vai estar falando no retiro. Agora, peraí que Juízes sumiu da minha Bíblia, achei. Lá no livro de Juízes, capítulo 13, nós vamos ler só o versículo 1 ao 5, mas você vai ficar com a sua Bíblia aberta em Juízes, que a gente vai pescar alguns versículos. Mas lá em Juízes 13, versículo 1 ao versículo 5, é o que eu quero ler com você hoje. Diz assim: os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprova. Repete assim que está do seu lado. Voltaram a fazer o que o Senhor reprova. E por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante quantos anos? 40 anos. Certo homem de Zorá, chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, tinha uma mulher estéril. Certo dia o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse: você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz a um filho. Todavia, tenha cuidado, não beba vinho nem outra bebida fermentada e não coma nada impuro. E não se passará navalha do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento, e ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Vamos parar até aqui. Eu acho que Sansão foi um cara privilegiado por Deus. Todos nós que estamos aqui hoje, Deus tem um propósito para cada um de nós. Você crê que Deus tem um propósito para cada um de nós? Agora imagina só como Sansão, a gente pode usar essa palavra assim, sortudo, foi abençoado, que ao nascer ele já tinha o propósito para ele assim, ó, na cabeceira do berço dele, tudo o que ele tinha que fazer e o que ia acontecer. Não estava bem mais fácil para Sansão do que para mim, para você, que a gente tem que buscar a revelação de Deus, estar na presença de Deus. Não está bem mais fácil assim, olha, Sansão recebeu, olha, você não pode cortar o cabelo, você não pode beber vinho, não pode comer nada impuro. O nazireu também não podia tocar em cadáveres, porque ele era separado para Deus. Se ele tivesse que fazer, se ele fizesse alguma coisa dessa, ele teria que iniciar o seu ritual de novo, ficar 7 dias de clamor e jejum, cortar o seu cabelo todo, ficar clamando, oferecer sacrifícios. Então ele tinha tudo aquilo para seguir, todas aquelas instruções que o anjo deu, que Deus separou para ele seguir. Ele tinha uma promessa de Deus, se liga nisso, ele tinha uma promessa, mas ele também tinha uma condição. Toda a promessa que Deus dá para nossas vidas, toda a promessa que Deus tem preparado para nós, existe também uma condição para que a gente possa seguir nessa promessa. Deus não fala para mim assim: olha só, João, eu tenho um plano para você, você vai ser isso, e toma aí, faz o que você quiser. Deus não pode chamar você e falar assim: olha só, fulano de tal, você vai ser um libertador, você vai ser usado para pregar a palavra para várias pessoas, você vai ser um missionário na Disney. Quem quer ser missionário na Disney? Em Nova York, em Paris. Você vai ser um missionário na Disney para evangelizar o Pateta e o Pato Donald, onde você vai fazer tudo isso certinho. Agora você faz o que quiser aí, porque vai aparecer uma passagem na sua mesa em breve. Não seria muito mais fácil? Não seria muito mais fácil você já saber tudo o que vai acontecer? Com Sansão foi assim. Sansão tinha a promessa, mas Deus deu a condição a ele de ser obediente. A força de Sansão não estava nele beber vinho ou não. A força do nazireu, do voto do nazireu, não estava nele tocar num cadáver ou não tocar num cadáver. A força dele, a condição da promessa dele, não estava nele beber algo, vinho ou cortar o cabelo, não estava nisso. A condição para a promessa de Deus se cumprir na vida dele era muito simples, porém muito difícil: ser obediente. E às vezes as igrejas pregam sobre bênçãos, quem quer um carro novo, quem quer ser milionário, quem quer ter muito dinheiro, quem quer ter o melhor emprego do mundo, mas poucas vezes a gente prega sobre quem quer ser obediente. Obediência é a chave da vida espiritual saudável. É o que o Evangelho prega, que Jesus ensina, o que vários discípulos ensinaram, o que vários homens de Deus na Bíblia, com sua vida, experimentaram o lado bom e o lado ruim da desobediência.
Ele não era forte por causa de coisas que ele fazia. Ele seria forte, o propósito de Deus se cumpriria na vida dele se ele fosse obediente. A promessa que Deus tinha para a vida dele é assim como a promessa que Deus tem para a minha vida, que Deus tem para a sua vida, que vai se cumprir a partir do momento que você for obediente. Não é a partir do momento que você for se batizar, e amanhã temos o nosso batismo na igreja, o Henrique vai estar se batizando, não sei se tem mais algum jovem que vai estar se batizando, acho que só o Henrique. Amanhã esperamos você aqui. Henrique, convida, né, Henrique? Convida depois para um almoço, um super churrasco. A condição não é você se batizar, você ir no retiro, você botar frases lá no seu Facebook, você seguir essas páginas cristãs. A condição não é essa. A condição para a promessa de Deus se cumprir na sua vida é que você seja obediente. Que você ande e viva de acordo com a palavra de Deus. A gente pede a Deus ousadia, a gente pede a Deus dons. Às vezes eu oro e peço a Deus, Senhor, que o Senhor me use quando estiver ministrando a palavra, ou conversando com alguém, que o Senhor possa me usar como instrumento. Às vezes você ora isso, talvez você esteja orando isso, glória a Deus por isso. Talvez você tenha desejo na sua vida ministerial, que você quer ser usado por Deus de tal forma, você quer compor uma música, pregar uma palavra, escrever um livro, você quer essas coisas, isso é muito bacana, e tem que querer, mas para essa promessa de Deus se cumprir na nossa vida, nós temos que ser obedientes, e nós temos uma dificuldade enorme em obedecer à voz de Deus. A humanidade teve essa dificuldade enorme. O Gênesis começa, Adão e Eva estão no jardim, e o que derruba o homem, o que o homem cai por causa da desobediência. Deus falou, olha, não pode comer desse fruto, vocês não podem comer desse fruto, e o que aconteceu? Eles foram desobedientes e comeram daquele fruto. Uma sociedade totalmente desobediente aos princípios de Deus. Noé era um homem justo e íntegro, Noé era um cara obediente, veio o dilúvio, varreu esse pessoal todo da face da terra e ficou Noé e sua família. José pagou o preço, foi preso porque ele era obediente. Daniel era obediente. Davi na sua vida foi obediente. Claro, Davi pecou, Davi adulterou com Batseba, mas Davi na sua vida toda foi obediente aos princípios de Deus. Se a gente for ver Gideão, Moisés, Paulo, Timóteo, os discípulos no livro de Atos, vários homens da Bíblia que viveram e cumpriram o propósito que Deus tinha para a vida deles, porque eles foram obedientes. E é a obediência que nos aproxima do propósito de Deus. Se nós não podemos obedecer em coisas pequenas, como é que vai ser na nossa vida com Deus? A palavra de Deus fala o que sobre o pai e a mãe? Honrar o pai e a mãe. E a gente não consegue obedecer o nosso pai e a nossa mãe que a gente vê. A gente não consegue obedecer o nosso pastor, o nosso líder que a gente vê. Como é que a gente vai obedecer a Deus que a gente não vê? Se Deus fala para você, olha, você tem que se consagrar, você tem que viver uma vida santa, você tem que respeitar suas autoridades, você tem que viver em santidade, e a gente tem uma dificuldade extrema para fazer isso. Como é que vai ser? A desobediência leva à morte. E se Deus te tem uma visão para a sua vida, se Deus coloca um propósito no seu coração, a primeira coisa que a gente tem que fazer é se comprometer com ela. E a gente se compromete com o propósito de Deus sendo obediente. Se a gente obedece o que Deus tem para a gente, se eu obedecer o que Deus tem para mim, o que Deus me chamou para fazer, consequentemente, eu estou me comprometendo com o meu chamado. Mas vamos usar um exemplo. O irmãozinho José, nome mais simplesmente. José, Deus fala para José assim, José, você vai ser um grande cantor, as pessoas, você vai cantar, vidas vão ser libertas, você vai ser um instrumento de salvação na vida de várias pessoas, mas se consagra. E José vive a vida dele, vai lá cantando na igreja, depois ele faz o que quer durante a semana, depois ele faz a vontade dele, aí ele lê a Bíblia, lê um versículo ou outro, decora uma frase de efeito ou outro, vai na igreja, ensaia. José vai cumprir o propósito de Deus para a vida dele? Não vai. Porque a gente tem que ser obediente. Você só obedece a palavra de Deus se tiver compromisso com ela. Daí é importante a gente ter cada vez mais intimidade com Deus. Não sei quantas vezes você essa semana orou, não sei quantas vezes essa semana você buscou a presença de Deus, não sei quantas vezes essa semana você teve comunhão com Deus, você rejeitou as coisas desse mundo, você desligou o computador,
você desligou a televisão, você saiu do Facebook, lá do celular, do WhatsApp, sei lá, para você buscar Deus. Não sei quantas vezes você fez isso essa semana. Não sei quantas vezes essa semana você investiu o seu tempo em conhecer a Deus, ficar mais íntimo de Deus, porque essa intimidade gera um compromisso. Quando mais você fica próximo de Deus, você conhece a revelação de quem Ele é, daquilo que Ele tem para a sua vida, você se compromete com aquilo. Você se compromete com o chamado que Deus tem para você. Se a gente for meditar na vida de Sansão, e você depois pode ler, você lê em 10 minutos, você lê a história de Sansão, é 14, 15 e 16. Não sei se tem 17 também, deixa eu ver. Vamos ver, para você não ir para casa com essa dúvida. E 17, tá bom? 3 capítulos. Não, 13, 14 e 16 só. Você lê a história de Sansão rapidinho em casa e você vai ver que o tempo que Sansão governou o povo de Israel foi um tempo de domínio dos filisteus. Os inimigos estavam dominando Israel, e aquele que, como a gente leu aqui, olha, versículo 5, ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus, porque ele não foi obediente, o propósito de Deus não se cumpriu na vida dele. E às vezes a gente vive uma vida desobediente, faz o que a gente quer e fica de braço cruzado, esperando Deus fazer no nosso lugar aquilo que era para nós fazermos. Deus tinha um propósito para a vida dele. E não é que se Deus tem um propósito para a sua vida, que vai aparecer o anjo Gabriel e vai matar todos os seus inimigos e vai fazer você conseguir todas as coisas que você deseja fazer, porque o propósito de Deus tem para a sua vida. Você canta, eu tenho um chamado e ninguém vai me parar, aleluia. Não. A condição para você cumprir o propósito de Deus é viver uma vida de obediência. Talvez não seja um assunto que te empolgue, não seja um assunto que você sai daqui, você é obediente. Mas é a condição que tem para a sua vida, para você cumprir o que Deus tem para você. Sansão não pensava isso. Provavelmente Sansão pensou assim, eu sou forte, pô. Eu vou para a academia. Eu estava vendo um documentário no History Channel, estava até vendo hoje, e estava o personagem de Sansão, cara, um altão, daquele cara que você chega a ter medo. Se você vai jogar bola com ele, ele pega a bola perto de você, você fala assim, passa aí, pode passar, não vou fazer nada não. Cara fortão, imagina só, Sansão chegando num lugar, todo mundo temendo Sansão, e Sansão pensou, eu sou aqui o rei da cocada preta, eu sou o cara aqui, eu sou o nascimento daqui da área, todo mundo tem medo de mim, eu posso fazer pelas minhas próprias forças, eu posso fazer de acordo com aquilo que eu acho certo. E Sansão caiu. Quantas vezes na Bíblia a gente vê os gigantes caírem, homens poderosos caírem? Quando Saul morreu, Davi falou, quando os poderosos caem, né? Mas olha só o que diz lá em Juízes, você está com essa Bíblia aberta aí, talvez você vire a sua página. Juízes 16, 1 a 2. Não, primeiro 14. Juízes 14, 1 a 2, diz assim, Sansão desceu a Tímina e viu ali uma mulher do povo filisteu. Quando voltou para casa, disse a seu pai e sua mãe, viu uma mulher filisteia em Tímina, consigam essa mulher para ser minha esposa. Depois você lê aí que os pais não queriam que ele se casasse, não era para ele se casar, mas ele foi, teimou, se casou, fez o enigma no casamento em que a aposta era umas mudas de roupa, ele perde essa aposta, mata homens, consegue as mudas de roupas para esses outros homens, as 30 mudas de roupa para os outros homens, ele demora quando vai conseguir, o pai da noiva dele pega a noiva dele, a mulher dele, e a dá para um amigo, ou seja, ele perdeu essa aposta que ele tinha feito, e ainda ficou sem a mulher dele, porque desobedeceu. E lá em Juízes 16, mais ou menos a mesma história acontece com Sansão, que diz assim, olha, certa vez Sansão foi a Gaza, viu ali uma prostituta e passou a noite com ela. E disseram o povo de Gaza, Sansão está aqui, então cercaram o local e ficaram à espera dele a noite toda, junto à porta da cidade, não se moveram a noite inteira, dizendo, ao amanhecer o mataremos. Dá um pause aí, mais uma vez, Sansão deu mole. Sansão viu uma prostituta ali, teve um desejo no seu coração, cobiçou aquela mulher, se deitou com ela, porque para ele não tinha consequências. Ele achava que ele podia fazer a vontade dele.
porque ele era forte, porque ele era o garotão, então ele podia fazer o que ele quisesse. E Sansão foi lá e se deitou com aquela mulher. Isso versículo 2. Aí no versículo 4 diz assim: depois dessas coisas, ele se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque, chamada Dalila. E se a gente for meditar um pouco nessa história, estudar essa história, alguns registros históricos, Dalila era uma mulher que era sobrinha do rei dos filisteus. Ou seja, ele estava tendo uma affair, né, palavra da moda, um caso, um romance, com uma mulher, mais uma mulher do povo filisteu. E você já sabe a história dos cabelos que foram cortados, e ele foi preso e foi levado em cativeiro. Sansão caiu quando? Quando ele desviou o olhar do chamado que ele tinha da vida dele. A palavra diz aí que Sansão viu ali uma prostituta, e quando ele viu, começou a criar um desejo no seu coração. E quantas das vezes que nós pecamos, que nós caímos, começou quando a gente viu, quando não era para a gente estar olhando aquilo. Davi e Batseba, ele não era para estar olhando aquilo, mas ele caiu quando ele cobiçou com os olhos e o seu coração desejou. Às vezes eu e você estamos nessa situação, talvez não seja o corpo de uma mulher, o corpo de um homem, alguma coisa física, mas talvez seja o estilo de vida que as pessoas lá fora vivem. Algo que lá fora as pessoas têm, e a gente, por viver, ser consagrado a Deus, buscar uma vida de santidade, a gente não tem direito a ter. Sansão viu ali uma prostituta, desejou no seu coração e se deitou com ela. Sansão caiu quando o olhar dele não era o propósito que Deus tinha para a vida dele. Quando o olhar dele não estava na presença de Deus. Quando o olhar dele foi direcionado pelos desejos dele. Quando Sansão pensou, eu sou homem, eu sou um cara forte, eu tenho que ter uma mulher. Eu tenho que ceder aos desejos, aos impulsos que a carne tem. Ah, mas é tão legal, nossa, deve ser uma mulher tão bonita, olha que olhar bonito. Sansão caiu quando olhou o que não podia ver. Às vezes a gente canta uma música aqui na igreja que diz assim: eu farei o que for preciso para te ver. E se a gente for parar para pensar, realmente a gente faz o que for preciso para ver a Deus, ou a gente primeiro coloca os nossos olhos voltados para a nossa vontade? Sansão caiu quando viu aquilo que não era para ele estar olhando. Quantos hábitos, pecados e vícios na nossa vida começaram porque a gente viu aquilo que não era para a gente ver? Quando a gente olhou uma situação, quando a gente viu uma situação no nosso colégio que não era para a gente estar vendo. Quando a gente viu um jogo de computador, de internet, que não era para a gente estar vendo. Quando a gente viu um site que não era para a gente estar vendo. Quando a gente viu uma mensagem no celular que era para a gente não responder, apagar, a gente começou. Porque tudo começa bem pequenininho. Todos os pecados da vida do homem começam bem pequenininho. Às vezes nós estamos dentro da igreja, mas o nosso olhar está lá fora. Às vezes nós estamos aqui batendo palma, cantando a Deus, até com os nossos olhos físicos fechados, aleluia. Mas os nossos olhos espirituais estão desejando as coisas que estão lá fora. Estão desejando aquilo que o mundo tem para oferecer. Nós temos que ter a nossos olhos, a nossa visão tratada e guiada por Deus. Porque cedo ou tarde, lembra aquela música do NX0? Cedo ou tarde? Canta agora não. Caio vai cantar no retiro essa música. Mas cedo ou tarde, o nosso coração se rende àquilo que os nossos olhos estão vendo. De novo, cedo ou tarde, o nosso coração se rende àquilo que os nossos olhos estão vendo. Se você vê todo dia uma situação, vê uma oportunidade para pecar, uma oportunidade para pecar, uma oportunidade para pecar, cedo ou tarde, o coração vai se render àquilo que seus olhos estão vendo. Uma vez eu conversei com um jovem, e esses dias conversei com a mãe de uma jovem que disse: olha, minha filha veio, se batizou, vinha à igreja, foi ao retiro, mas ela escolheu viver no mundo. Ela escolheu usar drogas, ela escolheu se envolver com as pessoas erradas, ela escolheu matar aula, desobedecer os pais, desobedecer as mães, ela escolheu.
Estava falando para ela que escolheu. A mãe falando, mas ela foi vítima da sociedade, que a sociedade é violenta, as novelas, mas ela escolheu. Ela escolheu viver essa vida. Ela escolheu. Quantos amigos nós temos, eu e você temos, que escolheram viver uma vida distante de Deus? Pessoas que já frequentaram a igreja, ou outras igrejas que você conhece, pessoas que já tiveram experiências com Deus, mas um dia escolheram viver distante daquilo que Deus tem para a vida deles. Desviaram o seu olhar e o seu foco, porque muitas das vezes, ao estar na igreja, não se envolveram com a palavra, não se comprometeram com a palavra. Iam ao retiro, foi batizado, foi lá na frente, recebeu uma oração, mas no seu coração, não se comprometeu verdadeiramente com a palavra de Deus. Se você for ler os evangelhos, você vai ver que muitos discípulos abandonaram Jesus dizendo assim, mestre, essa palavra é muito dura para a gente não pode suportar. A gente queria vida fácil. Pessoas que quando a gente prega e fala assim, olha só, você tem que renunciar à sua vida, você tem que renunciar às coisas que você vive. As pessoas falam, mas isso é muito duro, eu não posso suportar isso. E às vezes não sai não sai da sociedade igreja, da instituição igreja, mas sai da presença de Deus porque querem algo que satisfaça somente a sua vontade. Às vezes estão em igrejas que apenas passam a mão na cabeça com as coisas que você faz e não confronta e não busca que você viva uma vida transformada por Deus. Ler a Bíblia, orar, ter intimidade com Deus deve ser parte do nosso dia a dia. A gente estava conversando, um grupo do louvor aqui da igreja, a gente estava falando, a gente às vezes fica nervoso, ansioso quando vai tocar. Claro, a gente tem que ficar, às vezes a gente fica com aquele friozinho na barriga. Mas quando a gente vai subir aqui para pregar, para ministrar, para cantar, a gente só tem que mostrar um reflexo do nosso dia a dia, das nossas experiências com Deus. Não adianta a gente forçar algo, porque as pessoas sentem. Se a gente tem experiências com Deus, a gente pode vir aqui na frente, compartilhar e ter esses frutos. Orar, ler a Bíblia, buscar Deus deve ser algo, não é para quem está pregando, para quem está trabalhando na porta, deve ser algo básico para todo cristão. Orar, ler a Bíblia, se consagrar, viver em santidade, não é para mim, não é só para mim que eu sou líder de jovem, então tem que viver isso, quem trabalha, quem toca aqui na frente, não. É para todo mundo que quer ser um cristão, quer ser usado por Deus onde você estiver. Temos que buscar essa vida com Deus. Não podemos perder a oportunidade que nós estamos tendo dessa liberdade de adoração, de ter Deus tão perto da gente e a gente desperdiçar essa oportunidade. Porque se nós perdermos o nosso olhar de Deus, a gente não vê as pedras que tem na nossa frente para que a gente tropece. A gente pode ver a tentação, e a tentação é sempre bonita. Daniel, quando estava lá no palácio do faraó, olha só, no palácio de Nabucodonosor. Daniel estava lá no palácio de Nabucodonosor e convidaram ele para sentar à mesa do rei. E o que você acha que tinha na mesa do rei? Você acha que era sardinha enlatada com azeitona? Quem gosta de sardinha enlatada com azeitona aí? Ninguém gosta? Quem gosta? Olha só, a gente está vendo o cardápio do retiro. Quem gosta de salada de beterraba com petit pois? Uma pessoa. Não vamos discutir o cardápio aqui, não. Mas é um exemplo. Com certeza era algo que devia dar água na boca de Daniel. Imagina só, aquele churrasquinho, aquela carne cortadinha, aquele pãozinho que tinha acabado de sair do forno, aquela Coca-Cola geladinha. Sabe quando a Coca-Cola você bota no copo, chega a fazer aquele barulho estalando assim? Toc, toc, toc. Com certeza a mesa de Nabucodonosor tinha uma coisa atraente para os olhos dele. Uma coisa gostosa. Daniel podia estar com fome. Sabe quando você está com fome? Aquela fome. E Daniel diz assim, não, eu estou com fome, mas eu não vou comer isso não. Não vou comer aquela batata frita, aquele bifinho acebolado, aquele feijãozinho, arroz, aquela farofinha. Quem gosta? Aquela lasanha, aquela pizza. Daniel não quis comer à mesa do rei, mesmo tendo coisas boas. E assim, o contrário foi Sansão. Ao primeiro estímulo, Sansão cedia. A primeira tentação que aparecia, Sansão cedia, porque ele não se fortaleceu na presença de Deus. Ele não se fortaleceu buscando a face de Deus. Ele não buscou. E ele foi impulsionado toda a sua vida pelos seus instintos.
E uma vez eu estava conversando com um pastor, falando dessa situação, e até na primeira impressão que ele falou, eu falei assim, nossa, que grosso. Mas depois eu falei assim, pô, é verdade. O pastor estava falando para um jovem, o jovem falando, pastor, mas eu estava com vontade, fui lá e fiz. E o pastor chegou e falou assim, você não é um cachorro para ter que sair correndo atrás de uma cadelinha, de um rabo de saia. Eu fiquei pensando assim, caramba, pastor, que isso, não fala isso. Ele ainda falou espanhol, assim, caramba, já disse que não é daqui. E ainda falou desse jeito. Mas nós não somos animais irracionais que temos que ser guiados pelos nossos instintos, pelos nossos impulsos. Eu estou com vontade disso, eu vou lá e faço. Eu quero fazer isso, eu vou lá e faço. Eu estou em casa, tem um site pornográfico aqui, eu vou entrar. O fulano é tão bonito, eu vou lá e vou ficar com ele. Isso daqui é tão bom, eu vou lá, vou usar essa droga. Eu vou mentir porque eu vou tomar vantagem de alguma coisa. Nós não somos animais que temos que ser guiados pelos nossos impulsos. Nós somos dependentes de Deus, e quando nós alimentamos o nosso espírito, nós vivemos dependendo da vontade de Deus. Coisas na nossa vida que vão rolando, e quando a gente vê, a gente está envolvido. E a nossa cabeça volta-se logo para a área, sexual, para essa área. Mas não, a mentira, o engano, a inveja, sentimentos ruins que a gente vai alimentando, e quando a gente vai ver, a gente é dominado por essas coisas. Muitas áreas da nossa vida, a gente cantou aqui ainda agora, tudo que tenho é totalmente teu, e muitas das vezes a nossa vida não está sendo totalmente de Deus. Sabe quando você vai ver lá o disco rígido do seu computador, quanto tem ocupado e quanto tem livre? Se for assim, ocupado da presença de Deus, 80%. E 20% é a sua vontade. 60% da minha vontade e 40% apenas para Deus. Deus não quer isso. Deus quer você 100%. Vira para o seu vizinho e fala, Deus quer você 100%. Deus não quer você pela metade. Você não vai para o céu pela metade. Você vai só seu braço lá chegar no céu? Não vai. Deus quer você 100%. Deus não quer partes suas. Você não pode dizer para Deus, olha só, toma isso aqui da minha vida. Isso aqui, a área financeira, os sonhos do futuro, sou eu. Mas olha só, eu não estou conseguindo arranjar um namorado. Então toma essa área aqui, Senhor, depende de você. Vou orar, vou jejuar, vou subir monte, descer vale, para ver se eu caso, se eu arranjo um namorado. Fica a dica aí. É ser totalmente dependente de Deus. Sansão não era totalmente dependente de Deus. Sansão foi impulsionado pelos seus desejos carnais. Às vezes a gente deixa as emoções nos controlarem, mas somos nós que temos que controlar as nossas emoções. A gente deixa a carne nos controlar, mas somos nós que temos que controlar a nossa carne. A gente deixa os pensamentos que a gente tem nos controlarem, mas somos nós que temos que controlar aquelas coisas que a gente pensa, aquelas coisas que a gente fala, os lugares que a gente frequenta. Ter a nossa vida controlada por Deus, que é ser um verdadeiro adorador. Isso é ser dependente de Deus. Ter a sua vida totalmente dependente dEle. Porque muitas pessoas estão na igreja, mas não querem ser dependentes de Deus. Vem à igreja, bate palma, se batiza, faz a ficha do retiro, entrega a ficha do retiro, paga o retiro, tudo certinho para o retiro, vai, é maravilhoso, mas não quer ser dependente de Deus. Às vezes, é um exemplo bem batido, com certeza você já ouviu, mas vem no final de semana e fica com Deus. Tem um momento agradável com Deus, fica com Ele. E às vezes vai ficando, mas quando Deus fala assim, olha, eu quero um compromisso sério com você, você fala, não. Sou tão jovem, sou tão forte, bonitão, tenho que viver as coisas da juventude, os prazeres da juventude. Deus quer um compromisso inteiro com você. Muitas pessoas na história da Bíblia, muitas pessoas hoje são guiadas apenas pelo coração, pelos seus desejos, pelos seus impulsos e se deram mal. A gente está falando hoje de Sansão, mas tem Caim, Saul, homens que foram guiados pelos seus instintos, pelos seus impulsos e se afastaram do propósito que Deus tinha para a vida deles. E para a gente terminar, o que a gente vai fazer para obedecer? Essa é a pergunta que não quer calar nos nossos corações. Como é que a gente vai obedecer? Como é que a gente vai viver uma vida sendo dependente de Deus, dizendo não para a nossa própria vontade, para o nosso orgulho? Sansão, a primeira vez e única vez que a Bíblia fala que Sansão orou, foi quando Sansão estava no templo dos filisteus, sendo motivo de piada, motivo de zombaria, e ele faz uma oração assim.
Cadê a oração que Sansão faz? Sansão faz assim, olha. Ó soberano Senhor, lembra-te de mim. Ó Deus, eu te suplico, dá-me forças mais uma vez e faze com que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus 2 olhos. Então Sansão forçou as 2 colunas centrais sobre as quais o templo se firmava, apoiando-se nelas, e o templo caiu. Ele empurrou com todas as forças, toda a sua força, e lá no finalzinho desse versículo diz assim: matou Sansão mais homens do que durante toda a sua vida. No momento da sua morte foi a única vez que a Bíblia fala que Sansão orou. Não deixe para orar no momento da sua morte, não física, mas vamos dizer assim, aos 45 minutos do segundo tempo. Não deixe para você orar e lembrar de Deus nesse momento. Se você quer viver uma vida de obediência, você tem que entender algumas coisas. Eu lembro que, ano passado, no Carnaval, eu fui lá pregar no congresso, no retiro lá de Juiz de Fora. E o tema da mensagem foi sobre renúncia. E um amigo nosso, não sei se vocês conhecem, o Bruno chegou para mim, depois a gente ficou conversando lá na... Retiro sempre tem isso, né? A gente vai conversando no gramado, lá batendo papo. A gente estava conversando como é difícil a gente ouvir hoje em dia nas igrejas uma mensagem sobre renúncia, sobre obediência. Porque se a gente pregasse aqui sobre alegria e eu tivesse trazido várias piadas, várias coisas para animar você, você ia sair daqui dando glória, aleluia, rindo pra caramba, gargalhando. Mas quando a gente fala assim de obediência, que você tem que perder alguma coisa para fazer a vontade de Deus, você faz assim, põe a mão na cabeça. A primeira coisa que você pensa quando você vai ouvir Durante muito tempo na minha vida foi assim. A primeira coisa que eu fazia quando eu ia ouvir uma oração, uma mensagem de renúncia e obediência, é procurar alguma coisa que eu pudesse fazer assim. Então não vou dar nenhuma atenção para o que o cara fala. Qualquer coisa. Um defeito no pregador, faltou uma lâmpada queimada, alguma coisa. E isso desvia o nosso olhar, o nosso foco de que nós temos que ser totalmente obedientes. Ontem eu postei no Facebook, eu posso discordar de você, mas eu não posso discordar de Deus. E uma pessoa abriu um PVT lá comigo, um inbox, falou comigo assim, isso é fanatismo. E eu mandei para ele assim, não, cara, isso é devoção e compromisso com Deus. Deus não está procurando gente para ir à igreja. Deus não está procurando. Deus não está procurando inscrições para irem para o retiro, que é o exemplo que a gente tem mais próximo. Deus não está procurando gente para se batizar no domingo de manhã. Deus não está procurando isso. Deus está procurando pessoas que vivam uma vida de obediência. Deus não está procurando postagens. Deus não quer ter seguidores no Twitter ou curtidas na página. Você sabia que tem uma página de Deus no Facebook? Não que é de Deus, mas assim, Deus lá no Facebook. Deus não está procurando isso. Deus olha para você e Deus quer falar a mesma coisa que Ele falou para Davi. Encontrei nele um homem segundo o meu coração que vai fazer o que for da minha vontade. Então quer dizer que eu não vou errar nunca. Não, você vai errar, mas um coração que é de acordo com a vontade de Deus, quando erra, sabe assim, errei, Senhor, eu me arrependo, eu peço perdão pelos meus pecados. Não fique inventando desculpinha esfarrapada, por causa disso, por causa daquilo, não. Pede perdão, e arrependimento é você errar e não fazer mais, e buscar a presença de Deus. Deus procura jovens, homens, mulheres, adultos, crianças, obedientes, porque só a obediência nos leva para perto do propósito de Deus. Não é vir à igreja, não é trabalhar na igreja, não é pregar, é ser obediente. Os frutos da obediência nos levam para o propósito de Deus. Se você for ver a Bíblia toda e ler a sua Bíblia, você vai ver que aqueles homens que foram obedientes e fiéis à palavra de Deus em todos os momentos, Deus honrou a vida deles e eles não morreram sem ver a promessa de Deus sendo cumprida na sua vida. Uma historinha para a gente terminar. Lá no livro de Atos, capítulo 16, conta a prisão de Paulo e Silas. Paulo e Silas saíram por toda a Europa pregando a palavra de Deus. E um dia eles foram pegos, presos, açoitados, condenados, foram colocados numa prisão humilhante, nus, apanhando, fazendo suas necessidades ali mesmo, no escuro, suados. E quando tinham vários motivos para reclamar de Deus, para questionar a Deus, ou simplesmente para ficar quieto, Paulo e Silas estavam cantando e louvando e adorando ao Senhor. Porque eles eram obedientes. E aquele servo fiel
encontra prazer na obediência. Uma experiência pessoal como cristão e como filho, como ovelha. Muitas das vezes eu obedecia ao pastor, ao meu pai, assim: tem que fazer isso, tá bom. E depois de um tempo eu comecei a descobrir o prazer de ser obediente. Às vezes eu não concordava, mas eu ficava quieto, nem falava para ninguém. Porque eu tenho que descobrir o prazer de ser obediente e de ser fiel a Deus. É difícil pra caramba, eu luto isso todos os dias. Imagina você morar com um pastor. Imagina você jantar todo dia com ele e ele falar para você: come devagar, não bebe tanta Coca-Cola. E agora ele fala para mim: cuidado com o peso. Mas tem que descobrir o prazer de ser obediente, o prazer de ser fiel, o prazer de depender de Deus em cada coisa, em cada decisão da nossa vida. Claro que é difícil, claro que é repetitivo, mas é a coisa mais sincera. Deus honra aqueles que têm compromisso com Ele. Você quer ser honrado por Deus? Você quer que a sua família, você está hoje com uma idade mais nova, mas você quer que quando você tiver seus filhos, seus netos, tudo vá bem na sua vida, as coisas estejam bem, Deus esteja abençoando você? Você quer isso? Quem quer isso? Fala para quem está falando assim: então seja obediente. Você quer que o grande sonho de Deus se cumpra na sua vida? Quer? Quem quer que o grande projeto que Deus tem para a sua vida, o seu chamado, se cumpra? Quem quer? Fala para quem está falando assim: então seja obediente. Você quer ser cheio da presença de Deus? Você quer ser cheio do Espírito Santo? Olha, Jesus disse, não fui eu, não foi Paulo, não foi Timóteo, não foi nenhum homem. Foi Jesus que disse que quando a gente passar no lugar, as pessoas vão ser curadas quando a gente colocar as mãos. A gente pode tomar um veneno mortal que não vai acontecer nada com a gente. Foi Jesus que disse isso. Você quer que isso se cumpra na sua vida? Seja obediente. Você quer ser usado por Deus? Seja obediente. Você quer fazer a diferença na sua geração, na sua sociedade? Seja o quê? Obediente. E aprenda a obedecer sorrindo. Aprenda a obedecer sorrindo. Quando falar alguma coisa, quando Deus pedir alguma coisa para você, aprenda a obedecer sorrindo, com um sorriso no rosto. Aprenda a obedecer sorrindo. Amém? Feche seus olhos aí. Vamos orar. Eu não vou chamar você à frente, não vou pedir para você se colocar de pé, porque eu acho que não é uma mensagem para um tipo de pessoas específico. Eu acho que é uma mensagem para todos nós, para mim, para você, de sermos obedientes, de sermos compromissados e devotos na presença de Deus. Então, se você puder fechar os seus olhos, curvar sua cabeça e você fazer a sua oração. Enquanto o Samuel vai estar ali no teclado, você pode fazer a sua oração. Eu vou orar com você. Nós vamos ter um momento de oração. Mas faça você primeiro esse esforço de entrar na presença de Deus e falar: Senhor Deus, eu quero ser obediente. Me ensina a ser obediente. Às vezes a gente ora pedindo dons, pedindo cura, pedindo milagres. Ore hoje pedindo obediência. Peça: Senhor, eu quero ser obediente a Ti, obediente ao Seu chamado. Peça ao Senhor: Senhor Deus, me ensine a dizer não à minha própria vontade, para que eu seja fiel e compromissado com a Tua vontade, com o Teu chamado, com o Seu propósito para a minha vida. Talvez você esteja hoje engavetando, guardando os projetos que Deus preparou para você, simplesmente porque você não quer ser obediente, porque você acha difícil obedecer. O Evangelho é muito simples, mas em nenhum momento está escrito que seria fácil. Que é simples a gente saber que a gente tem que obedecer, mas é difícil a gente obedecer. Você pode identificar coisas na sua vida, assim como eu identifico, coisas que a gente tem que
começar a dizer não, para começar a obedecer mais a palavra de Deus. Porque quem ama, obedece. Jesus disse uma vez: aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, esse é o que me ama. Em outras palavras, está dizendo assim: aquele que me obedece é o que me ama. O que me desobedece, não me ama. Quem me ama, busca a minha face, busca a minha presença, obedece a minha palavra. Por mais que seja difícil, por mais que exista renúncia, por mais que exista negação pessoal, o prazer de estar na presença de Deus, o prazer da obediência a Deus, é muito maior do que os prazeres desse mundo. Feche seus olhos, curva sua cabeça, faça sua oração ao Senhor. Levante sua voz aos céus e comece a buscar a presença do Senhor. Senhor nosso Pai, nós buscamos a Tua presença essa noite, Pai. Nós buscamos a Ti, Pai. Buscamos a Ti, Senhor. Buscamos o Teu Espírito Santo nas nossas vidas. Pois somente com o Teu Espírito, Senhor, nós podemos obedecer. Somente com o Teu Espírito Santo, Senhor, nós podemos obedecer a Tua palavra. Sermos fiéis a Ti. Senhor, nós reconhecemos essa noite que nós precisamos da Tua graça, precisamos do Teu amor, da Tua misericórdia, Pai. Que nós não somos nada, nada sem Ti. Você pode dizer isso ao Senhor: Senhor Deus, eu não sou nada sem Ti. Eu não sou nada sem Ti. Eu preciso de Ti. Eu preciso da Tua graça, Senhor. Eu preciso do Teu amor. Eu preciso do Teu perdão. Senhor nosso Pai, nós precisamos de Ti, Senhor. Precisamos da Tua graça, Senhor. Nós amamos a Ti, Senhor. E não queremos viver para os nossos próprios desejos, para as nossas próprias vontades, Pai. Sermos guiados pelos nossos próprios impulsos, Pai. Limpa os nossos olhos, as nossas bocas, os nossos corações, os nossos ouvidos, Senhor. Para que vivamos uma vida de acordo com a Tua vontade, Pai. De acordo com a Tua vontade. Você pode orar com quem está do seu lado por um momento. E abençoar essa vida. Junto clamar assim: Senhor, que nós sejamos obedientes a Ti. Que nós possamos ter cada vez mais o desejo de buscar a Tua face, Senhor. E sermos um ministério, termos vidas santificadas a Ti, Pai. Temos nossos sonhos, nossos corações consagrados a Ti. Consagrados à Tua presença, Pai. Reconhecendo que não somos nada sem Ti. Levante sua voz e clame ao Senhor. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, Senhor. Tua presença é real aqui. Quebranta vidas e corações, Senhor, pela Tua palavra, pela Tua graça. Quebrando os nossos corações, Senhor, e usa-nos. Você pode ficar de pé e levantar suas mãos aos céus e clamar ao Senhor pela presença dEle. Te adoramos, Senhor. Te adoramos. Deixe sair do seu coração palavras de louvor ao Senhor. Deixe sair do seu coração, deixe sair da sua boca palavras que engrandeçam ao Senhor.
Levante suas mãos aos céus e louve a Ele.